Chegamos a mais um vídeo de domingo. Você que sempre me assiste por aqui em dias como esse sabe que no vídeo de hoje eu trago a vocês os preparativos para essa semana, traçaremos as projeções, comentaremos sobre a agenda econômica completa, ou seja, o que nos espera para os próximos dias e o que deve trazer volatilidade aos principais mercados, incluindo o mercado dos criptoativos. Aproveitaremos também para comentar um pouquinho sobre o mercado de opções e, claro, as possíveis oportunidades visando essa próxima semana. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Fica aí e vem comigo. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, peço a você que me assiste para que deixe suas contribuições nesse vídeo, aquele likezão, se ainda não é um inscrito, aproveita para se inscrever e, claro, ativa também o sininho de notificações para sempre receber uma notificação do YouTube quando um vídeo novo for postado aqui no canal da Liga. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, como eu falava aí no início do vídeo, logo na abertura, falaremos um pouco sobre o calendário econômico para essa semana, o que nos espera pelos próximos dias, comentaremos um pouco sobre as projeções e, claro, também sobre o mercado de opções com criptoativos e as possíveis oportunidades que eu tenho acompanhado. Porém, antes disso, falaremos um pouquinho sobre uma breve recapitulação do que vimos nessa última sexta-feira pelos mercados, já que meu vídeo mais recente aqui no canal, de forma aberta, foi postado somente na última quinta-feira. Eu gravei um outro vídeo, é verdade, com meu querido Mário, mas esse vídeo foi exclusivo ao clube de membros. Inclusive, se você quiser ter acesso a esse vídeo, falamos um pouco sobre o mercado, um pouco sobre altcoins e, claro, também sobre o mercado de opções em primeira mão. Você aqui embaixo na descrição desse vídeo consegue acompanhar e ter ideias sobre as vantagens e, claro, todos os planos disponíveis do nosso clube de vantagens, que é o clube de membros aqui do YouTube. Iniciando com vocês, então, sem mais delongas, falando sobre essa recapitulação, a última sexta-feira era um dia muito aguardado pelos mercados, não só por marcar, é claro, o fechamento da semana, como também uma semana de extrema volatilidade, com dados de ADP, JOLTS, declaração do FOMC, como também por ser a primeira sexta-feira do mês, trouxe a divulgação do payroll, um dos mais importantes dados relacionados ao mercado de trabalho norte-americano. Então esse dado era muito aguardado e ele veio abaixo das expectativas, ou seja, abaixo das projeções, deixando a desejar e demonstrando para a gente que o mercado de trabalho finalmente nos Estados Unidos pode estar tendo um arrefecimento. Então, trazendo para vocês as projeções e como ele veio divulgado, projeções era de 180 mil novas vagas geradas fora de setores não agrícolas, ficou em 150, e se a gente for comparar com a divulgação referente ao mês de setembro, ficou em menos da metade. A última vez que o payroll foi divulgado em setembro, veio em quase 300 mil novas vagas geradas, o que obviamente é uma grande queda, uma queda bem acentuada. Falando sobre taxa de desemprego, a taxa de desemprego era esperada em 3,8, assim como foi divulgada no último mês, mas ficou também acima um pouquinho das projeções, veio em 3,9. Existem algumas formas de a gente analisar, por algumas óticas, a divulgação desses dados, e a primeira delas, é claro, na visão do Banco Central norte-americano. O dado de mercado de trabalho demonstrando um certo arrefecimento nesse setor, diminui as margens do Fed para possíveis novos apertos à sua economia, ou seja, dificulta e traz menos probabilidade de vermos novos apertos aí, principalmente durante a próxima reunião de políticas monetárias no dia 13 de dezembro, mês que vem. Essa aqui, inclusive, é a próxima reunião e a última desse ano de 2023. Muito se fala sobre o que deve acontecer no próximo ano, sobre corte de juros. Entraremos muito em breve sobre esse tema, mas apenas analisando para essa ótica e, claro, também na ótica de quem investe dentro de mercados de renda variável. Se o Fed não traz apertos, quem sobe geralmente são as bolsas, e se as bolsas sobem, possivelmente o mercado de criptoativos, se tratando de um mercado extremamente especulativo que tende a acompanhar tendências de outros mercados, também pode continuar esse momento de otimismo e essa tendência de alta que vem sendo trazida aí durante esse mês de outubro e que já perdura aí pelo mês de novembro. Com a divulgação desse dado, muita gente já começa a interpretar que esse poderia ser então o presente de Natal antecipado por parte do Banco Central norte-americano, mantendo então as taxas de juros
juros estáveis pelo último mês do ano. Então pode ser que a gente veja esse cenário acontecendo, já que se um dos principais pilares da economia nos Estados Unidos começa a arrefecer, dificilmente eles vão continuar apertando a economia. Ou seja, após essa sexta-feira, as probabilidades que eram de cerca de 70% a 80% de vermos estabilização das taxas saltaram para quase 100%, ficando até em 95%, de acordo com os principais monitores da taxa de juros dos Estados Unidos, de acordo aqui com o Investing.com. Mas falando um pouquinho sobre o Barclays, que inclusive é um banco muito conhecido na Europa, ele fez uma projeção relacionada ao que deve acontecer com a economia norte-americana e claro que eu não poderia deixar de comentar com vocês que projeção é essa. Eles falam sobre a expectativa de que existe ainda um aumento adicional de 25 pontos base, apesar do tom menos restritivo com que Powell se comportou nessa última coletiva de imprensa quarta-feira passada. Eles falaram que acreditam que o FOMC acabará sendo forçado a aumentar a taxa de juros mais uma vez durante a próxima reunião em dezembro, devido aos fortes dados econômicos, demonstrando um aquecimento da economia, e se a economia está aquecida, tende a dificultar o processo de desinflação por lá, e que precisará forçar uma leve desaceleração na atividade para quebrar o forte impulso da economia e conseguir trazer a inflação de volta para baixo. Depois de dezembro, o cenário para eles é que o FOMC deixa as taxas inalteradas até setembro de 2024. Os principais monitores também apontam que a partir do segundo semestre somente veremos mudanças relacionadas à taxa de juros, para que possivelmente a gente comece a ver então os famosos cortes de juros que muita gente já aguarda. Saindo com vocês dessa recapitulação inicial, entrando a partir de agora dentro do mercado de fato para essa próxima semana, ou seja, pela agenda econômica. A partir desse momento já pegue um bloquinho e uma caneta para que você então possa fazer as suas anotações, colocar os seus alertas, os seus alarmes e não ser pego de surpresa pelos próximos dias. Logo na segunda-feira, reabertura dos mercados, continuaremos a ver PMIs, os termômetros da economia, sendo divulgados nos principais países da Europa. Já na terça-feira veremos dados importantes na China, como exportações e importações, e os mesmos dados também serão divulgados pelos Estados Unidos às 10h30 da manhã. Ainda na terça-feira voltaremos a ver discursos de membros ligados ao FOMC, já que nas últimas semanas, por estarmos esperando a reunião do FOMC, estávamos em períodos de blackout, ou seja, membros relacionados ao Comitê Votante de Políticas Monetárias nos Estados Unidos não poderiam falar nada relacionado à economia por lá, nem dar opiniões ou muito menos discursos. E agora essa semana voltaremos a ver membros como, por exemplo, Waller, Williams, pessoas que inclusive possuem direito a voto na próxima reunião por lá. Falando sobre a quarta-feira, meio de semana, logo pela madrugada veremos o IPC novamente ser divulgado na Alemanha. Semana passada foi divulgado abaixo das expectativas, mostrando que o processo desinflacionário continua a caminhar de forma positiva, e agora veremos novamente esse dado sendo corrigido, já que era preliminar, e novamente divulgado. Como é quarta-feira, veremos, assim como na quinta, discurso do Jerome Powell, presidente do Fed. Geralmente quando ele fala, os mercados param e a gente tende a ver aí uma certa oscilação e bastante volatilidade entrando. Então muito atento às 11h15 da manhã, que é quando o presidente do Fed irá discursar. Ainda na quarta-feira veremos novamente discurso de Williams e já pela parte da noite dados relacionados à inflação lá na China. Passando para quinta-feira veremos novamente, como eu falava, discurso do Jerome Powell, presidente do Fed, dessa vez também discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que deve deixar pistas do que deve acontecer com as políticas monetárias por lá também no próximo mês. A data, inclusive, da próxima reunião é um dia depois da reunião de políticas monetárias nos Estados Unidos, ou seja, 14 de dezembro. E ainda na quinta, assim como em todas as quintas-feiras, veremos pedidos iniciais por seguro-desemprego, como a gente acompanhou nessa última sexta, uma certa desaceleração no mercado de trabalho. Vamos acompanhar como ficou os pedidos por seguro-desemprego durante a última semana. Fechando pra gente a sexta-feira, essa semana de fato é uma semana com muito menos dados econômicos se comparado com a semana passada, uma semana que tende a ser um pouco mais morna, com menos volatilidade. A sexta-feira, por mais que seja um dia de fechamento de mercado e volátil por si só, traz pra gente uma agenda econômica bem vazia, principalmente se a gente for falar de Europa, zona do euro, Estados Unidos, a gente tem somente dados
dados importantes no Reino Unido, que mal ou bem também é importante, né? A gente vê aqui relacionado ao terceiro trimestre de 2023, o PIB sendo divulgado de forma preliminar. É interessante a gente acompanhar esse dado. Mas fora isso, não veremos tantas coisas assim sendo divulgadas, então a gente deve ver mais ali a volatilidade tradicional de todas as sextas-feiras. Fazendo uma rápida pausa antes de entrarmos ao último tema desse vídeo, onde falaremos um pouco mais sobre o mercado de opções, deixo a você que me assiste uma mega oportunidade dentro da corretora Bybit, parceira oficial aqui do canal da Liga, que nesse momento para novos usuários está oferecendo um mega bônus. Você que ainda não possui uma conta nessa corretora, ou quem sabe um amigo ou um familiar seu que ainda não tenha, ele poderá usufruir logo aqui abaixo, criando conta pelo link da Liga Cripto, um mega bônus no primeiro depósito. Depositou, fez a verificação de documentos, o famoso KYC, você receberá em até 15 dias 20% de cashback do valor do seu depósito em tokens BRZ, que é basicamente o token aí que representa o real dentro do espaço cripto. Aí vale lembrar, o depósito máximo que você pode fazer para receber um cashback é de R$500. Fez R$500 de depósito, receberá R$100 de cashback, isso é 20% do montante total. Depositou 600, 700, 800, 1000 ou mais, vai receber os mesmos R$100, e se você depositar menos de R$500, vai receber um cashback compatível com o valor do seu primeiro depósito. Vale lembrar que é somente para o primeiro depósito da sua conta e para usuários novos na corretora. Então, link aqui embaixo, aproveita que é por tempo limitado. Fechando com vocês então o nosso vídeo, como falávamos inicialmente dentro do clube de membros, se você deseja receber informações sobre o mercado de opções em primeira mão, isso é, dentro do nosso clube de membros, link aqui embaixo para você se tornar um membro e receber inúmeras vantagens. Mas falando primeiramente aqui com vocês agora, dentro do espaço aberto do YouTube, durante o último final de semana eu falava sobre potencialmente uma semana mais otimista, tendo em vista esse último fechamento dos mercados nessa última sexta-feira, com arrefecimento do mercado de trabalho, isso é, dificultando os apertos monetários por parte do Fed. Tudo isso traz um sentimento positivo para as bolsas e, consequentemente, também para o mercado de criptoativos, que é um mercado de ativos de risco, mercado de renda variável. E se o momento está propício para o mercado de renda variável, já que não veremos aperto monetário, ou seja, aumento da taxa de juros, é possível que o mercado de criptoativos prospere aí dentro do curtíssimo prazo. E além também, levando em consideração todo esse sentimento de otimismo em volta da aprovação do ETF Spot em solo americano, tudo isso dificulta bastante que o Bitcoin venha a demonstrar uma correção muito acentuada, isso é, uma pernada de baixa. Claro que ele pode até mesmo corrigir, mas dificilmente vai se manter aí em patamares muito baixos, já que o interesse nesse momento pelo ativo está muito alto, então deve ser mais um spike mesmo, possivelmente para squeezar ali a galera e novamente voltar a subir. Então, devido a essas circunstâncias, eu falava ao clube de membros a possibilidade de vendas de put em regiões de preço de suporte ali do Bitcoin, mais ou menos 31, 32 mil dólares ou até mesmo 30 mil dólares, que é uma região um pouco mais segura aí visando essa semana. Vale lembrar que são operações visando o fechamento dessa semana, mais ou menos a madrugada de quinta para sexta-feira, ou seja, não estaremos expostos aí ao dia de sexta-feira, somente até a quinta-feira de madrugada, os próximos 4 dias e 8 horas, algumas premiações interessantes aí para esses preços de strike que eu há pouco comentei. Caso você esteja mais otimista para essa semana e acredita que de fato uma pernada possa acontecer de forma positiva para o Bitcoin, quem sabe para testar novamente os 37 ou quiçá os 40 mil dólares, você pode então comprar contratos de call aqui dentro do Booking para especular possivelmente nessa alta. Caso o Bitcoin venha a prosperar nos próximos dias, esses contratos de call que você comprou vão se valorizar, ou seja, colocando mais cascalhos ainda para o seu bolso. Tendo dito isso, a gente vai finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui e eu trago atualizações para vocês sobre o mercado, como também sobre o mercado de opções com criptoativos nessa próxima terça-feira. Então o nosso encontro está marcado e eu vejo vocês lá.